Em 1991, o Ilyushin Il-86 da Aeroflot mergulhava em chamas depois de 2 explosões na cabine de passageiros. Os pilotos só sabiam que sobrevoavam os montes Urais, mas não conseguiam ver a que altitude estavam nem para onde estavam indo, por causa da fumaça. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A história que eu vou contar hoje é quase desconhecida, apesar da magnitude. Se você buscar na internet, existem pouquíssimas informações sobre esse caso, sobre a aeronave, até mesmo sobre os tripulantes e os passageiros. A gente só achou um texto contando essa história graças ao nosso inscrito Euclides Rodrigues, que encontrou no site Russia Beyond. Além disso, existe um registro bem vago lá no Aviation Safety Network sobre esse voo, então ele aconteceu. Mas antes de contar, a gente tem que parabenizar todas as mamães, afinal hoje é dia das mães. E se você ainda mora com a sua mamãe e tá aí com um prato de comida na mão assistindo esse vídeo, então agradeça, meu jovem. Daqui a pouco eu vou levar a mãe do Malone para almoçar num lugar legal e comemorar. E em homenagem ao Dia das Mães, o Cambly deu 50% de desconto nos planos anuais para quem usar o cupom AviõesMOM, no link que está aí na descrição. Além disso, tem uma aula grátis também. É só até o dia 13 de maio, então ó, corre lá. In my channel, I talk about airplanes and why you should not be afraid to fly in an airplane. Oh, wow. Oh, wow. Yes, because I imagine there are thousands of people who are afraid of airplanes. Yes, yes. And for me, over the years, I've had to fly so much that going on an airplane is like second nature. So it's hard for me to imagine how anyone can be scared of flying. Yeah, and I think it's lack of information. People are misinformed by media, by the press. E olha só, se um dia a sua mamãe falou, vai estudar inglês, meu filho, aproveita agora e siga o conselho dela. É só usar o link que está aí na descrição e o cupom AviõesMOM. Pois bem, o começo da década de 90 marcou o fim da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria. O isolamento daquele país, aliado à alta burocracia estatal e os grandes gastos com a corrida armamentista, a corrida espacial de décadas que eles passaram nessa corrida, trouxe um grande prejuízo financeiro que acabou matando a União Soviética. A virada lá dos anos 80 para os anos 90 marcou a independência de diversas ex-repúblicas soviéticas e alguns conflitos que se estendem até hoje. Um dos conflitos que ainda acontecem hoje é o que já acontecia lá na metade dos anos 1991. Era na região do Alto Karabakh, na atual fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão. Só resumindo a história, tá, para esse vídeo aqui não virar um episódio do xadrez verbal. Quando a União Soviética se enfraqueceu e essas duas repúblicas começaram a disputar a região do Alto Karabakh, que é a principal rota terrestre entre agora a Rússia e o Oriente Médio, além de ser uma região ocupada por diferentes povos ao longo da história. Inclusive, eu comentei bem por alto sobre esse conflito na retrospectiva de 2021 na aviação. Tá aqui o vídeo, ó, quando eu falei do fechamento da Atlantis European Airlines. Ah, e eu não sei se vocês perceberam, mas agora tem um botão valeu demais aí no vídeo, hein? Para quem curtir muito o vídeo, pode deixar uma ajuda aqui pro canal. Toda ajuda é muito bem-vinda. Enfim, nacionalistas armênios queriam chamar a atenção da Rússia e do mundo para esse conflito. Então eles decidiram explodir diversas bombas em diferentes locais da Rússia, inclusive dentro de um avião. O alvo escolhido foi um Ilyushin Il-86 da Aeroflot, que faria o voo entre Moscou e Novosibirsk. A data? A noite de 17 para 18 de março de 1991. Detalhe, no dia 17 de março havia ocorrido um referendo e a população tinha votado pela manutenção da União Soviética, só que com reformas. Os nacionalistas influenciaram Eugeni Volodin, um jovem carpinteiro de 26 anos, a embarcar nesse avião carregando 3 bombas de salitre. Elas seriam instaladas em locais diferentes da aeronave
e quando explodissem, iriam derrubar o avião. O ato não tinha nenhuma exigência, nenhuma negociação. O plano era simplesmente explodir o avião para que o mundo soubesse do que estava acontecendo lá na Armênia. O planejamento desse ato durou 1 ano e meio. O Volodin estudou minuciosamente o sistema de segurança do aeroporto de Vnukovo, nos arredores de Moscou. Naquele aeroporto, não havia um sistema de raio-x para checar o que os passageiros levavam dentro das bagagens. O aeroporto tinha, no máximo, um detetor de metais para evitar que alguém entrasse armado. Ele então construiu as 3 bombas. Cada uma delas era composta por 2 garrafas de vidro cheias de salitre e amarradas com fitas adesivas. E ele levou essas garrafas na bagagem de mão. Mas vocês sabem que garrafa de vidro não pode levar dentro do avião, né? Só que a gente está falando de Moscou lá em 1991. Parece até piada, mas era quase regra que os russos voassem levando garrafas de vodka nas malas. Pois bem, o avião decolou de Moscou rumo a Novosibirsk ainda na noite de domingo, 17 de março de 1991. O Il-86 era o 2º maior avião de passageiros russo da época, perdendo apenas para a evolução dele próprio, que era o Il-96. Aquele voo da Aeroflot estava lotado com 365 passageiros, contando 20 crianças de colo. Além dos passageiros, ainda havia a bordo 17 tripulantes. Na cabine do Ilyushin estava o comandante Yakov Shlaj, primeiro oficial Yuri Sitnik e o piloto instrutor Anatoly Erkzarko, e um engenheiro de voo que o nome não aparece no relato. Além disso, ainda havia 13 comissários de voo. No total, o avião levava 382 pessoas. Durante as 2 primeiras horas de voo, não houve nada de anormal. No assento dele, o Volodin, o Eugênio lá, o carpinteiro, estava muito nervoso, querendo instalar logo as bombas em diversas partes do avião. Mas para poder se movimentar mais tranquilamente, levando aquela mala com os explosivos, ele queria que os corredores estivessem livres, mas até aquele momento estava bastante movimentado, lembrando que só tem um corredor, o TU-154. Logo depois da decolagem, os comissários começaram o serviço de bordo. Aí terminou o serviço de bordo, começaram a servir bebidas. Aí depois eles vieram recolhendo o lixo. E aí nesse momento, quando o avião já estava sobre os montes Urais, o Volodin perdeu a paciência, pegou a mala dele com os explosivos e andou até o toalete mais próximo lá da cabine de comando. Depois de passar 1 minuto no banheiro, o Eugênio abriu a porta e jogou 2 bombas no corredor da cabine de passageiros. Quando elas explodiram, chamas começaram a se espalhar por dentro do avião, enquanto os passageiros corriam para longe do fogo. Inclusive, no desespero, muitos tentaram abrir as portas ainda em voo, mas como a gente sabe, não dá para abrir uma porta de avião em voo quando o avião está pressurizado, como eu contei aqui no episódio 88. O fogo se espalhou tão rapidamente que o Volodin ficou preso no banheiro e não conseguiu jogar a 3ª bomba no corredor. Lembrando que esse não era o plano original dele. Era para cada bomba explodir em um ponto diferente do avião. Mas o Volodin ficou tão impaciente com a demora do serviço de bordo que acabou jogando as bombas tudo no mesmo lugar. Enquanto isso, na cabine de comando, os tripulantes ouviram 3 batidas fortes na porta. Achando que era alguém querendo entrar, e vamos lembrar que isso aconteceu 10 anos antes do 11 de setembro. Então o instrutor Anatoly Erkzarko pediu para o engenheiro de voo abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu a porta, as chamas e a fumaça que estavam lá na cabine de passageiros entraram na cabine de comando. Diz a história que os cabelos, as sobrancelhas de todos ali ficaram chamuscados e a pele, onde não estava coberto pelo uniforme, queimou naquela hora. Rapidamente o engenheiro conseguiu fechar novamente a porta. Mas como eu falei, existem poucas informações sobre esse caso. O único relato que existe na internet sobre esse voo tem uma linha de tempo um pouquinho confusa, então a gente teve que tentar entender e mudar um pouco essa linha do tempo. Pelo relato que existe, o comandante estaria no jump seat, enquanto o instrutor Anatoly e o copiloto Yuri estavam no comando da aeronave. Isso porque foi o instrutor que seguiu o procedimento em caso de chamas para mergulhar o avião. O Ilyushin chegou a descer 80 metros por segundo, fazendo todo mundo que estava a bordo sentir aquela leveza no assento, como se estivesse flutuando. Nessa hora, o Yuri pegou o rádio e disse: Para
todos que nos ouvem. Este é o avião Romeo Alfa 86082. Estamos localizados a 160 quilômetros da cidade de Serov. Estamos caindo, estamos pegando fogo. Os pilotos não conseguiam enxergar nem os instrumentos do cockpit, de tanta fumaça que tinha lá. O Anatoly, sem máscara de oxigênio, lutava para manter a consciência. Para piorar a situação, eles sobrevoavam justamente a região dos Montes Urais, que são montanhas muito altas, então a menor altitude que eles podiam atingir era 2.700 metros, senão eles poderiam bater numa montanha. Mas de alguma forma a tripulação conseguiu nivelar a aeronave em uma altitude segura e começaram a procurar um aeroporto para pousar. Enquanto isso, na cabine de passageiros, o comandante Yakov Shraj, os comissários e 2 passageiros lutavam para apagar o incêndio. Inclusive, um desses passageiros havia combatido na guerra do Afeganistão e passado por 2 incêndios dentro de tanques de guerra, então tinha um pouco de conhecimento. O combate às chamas durou cerca de 20 minutos e foram usados 14 extintores de incêndio. Sim, existem extintores de incêndio dentro da cabine do avião. A fumaça começou a se dissipar e os tripulantes voltaram a enxergar os instrumentos de voo. O Anatoly recuperou a consciência e, em contato com a torre de controle, apontou o avião na direção do aeroporto de Kostovo, em Ekaterimburgo. A cidade fica a uns 1.430 quilômetros de Moscou. Você acha que a situação estava controlada? Ainda não estava. O comandante estava ferido por conta das chamas. O instrutor havia voltado a desmaiar logo depois de apontar o avião para Kostovo. E o Yuri, que era o copiloto, agora estava voando sozinho, sem enxergar nada do lado de fora. A torre do aeroporto de Kostovo disse que o avião estava a 8 quilômetros de distância e a 400 metros acima da pista. Quando a torre perguntou se o Yuri conseguia ver as luzes da pista, ele disse que não. Ele então estendeu a mão assim, em direção ao para-brisa e começou a tentar limpar o vidro. Além da fuligem, ele disse que ali tinha um negócio parecido com agulha, como se tivesse um dedo de comprimento. Ele esfregou a fuligem dali e abriu um espaço do tamanho de um disco, assim, na janela. E por esse buraco, ele conseguiu ver as luzes das pistas a uns 6 km de distância e conduziu o IL-86 em segurança até o aeroporto. O Ilyushin parou o mais distante possível do terminal de passageiros, e aí veio um esquadrão de elite que invadiu o avião pela porta dianteira. Eles jogaram bombas de efeito moral no toalete onde estava escondido lá o Eugênio, e, enquanto ele saía, um oficial disparou sua arma para o teto. Ele então enfiou a arma com violência na boca do Eugênio. Você deve estar imaginando que ele disparou a arma nessa hora. Pois é. Não disparou. O Eugênio foi preso e contou a versão dele da história. Tudo aquilo que a gente tinha falado já no começo do vídeo. Que ele era um carpinteiro, que ele tinha sido influenciado por grupos armênios a explodir o avião para chamar atenção para a questão do Alto Karabakh. E deu todos os detalhes de como foi planejada essa confecção de bombas e todo o esquema para colocá-las a bordo. De acordo com a KGB, que era o serviço secreto soviético, as informações de Volodin impediram diversos ataques terroristas que aconteceriam em cidades russas. Ele chegou a ser condenado à morte, mas, pelo que se sabe, no fim das contas ele foi enviado para um hospital psiquiátrico. O avião pousou em segurança e, apesar da situação dramática, ninguém morreu. O IL-86 ele voa desde 1976 e nesse tempo todo só houve um acidente fatal com esse modelo. Em 2002, um IL-86 da Pukhovo Aviation Enterprise caiu logo depois de decolar de Moscou para São Petersburgo. Houve um problema no compensador do estabilizador horizontal jogando o avião no chão. 16 funcionários da companhia aérea morreram no acidente e 2 ficaram feridos. Como eu falei antes, não existem muitas informações sobre esse voo específico dessas explosões ou até mesmo sobre o avião. Na internet a gente conseguiu achar fotos de um IL-86 de matrícula RA86082, nas cores da Atlantic Soyuz Airlines. Porém, simplesmente não há histórico de um RA86082 tanto na Aeroflot quanto na Atlantic. Se o avião da Atlantic for o mesmo da Aeroflot, então ele voltou a voar depois dessa explosão e teria voado até meados de 2010. Desde então, existem algumas fotos dele sendo desmontado no próprio aeroporto de Vnukovo, em 2017. E por que o avião não explodiu quando as bombas explodiram a bordo? Porque, apesar de uma maioria que tem medo de voar achar que o avião é super frágil, ele não é tão frágil quanto parece. A gente já viu aqui, no episódio 48, como que um avião pousou com um rombo na fuselagem em que só o terrorista morreu no atentado. A estrutura de um avião
também é redundante, assim como os sistemas. E uma falha em um ponto qualquer deve ser suportado pelo restante da estrutura em volta. É uma pena que a gente não tenha acesso ao relatório final sobre esse evento, se bem que vindo lá da Rússia, né, as informações não correm muito apropriadamente, por assim dizer. Gostou de conhecer essa história quase secreta aqui na internet? Então deixa aí o seu valeu demais no vídeo e se inscreva no canal. Também considere se tornar membro por apenas R$ 2,99. Além do seu nome aparecer aqui nos créditos, você ainda vai ter conteúdos exclusivos e vídeos extras somente para os membros, inclusive com os erros de gravação e alguns spoilers sensacionais. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.